Bom dia, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. O estudo de hoje, a ordem para selar as palavras. Ordem para selar as palavras. Vamos entender isso de acordo com a Bíblia, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo. Nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Nos fortalece nesse estudo que vamos fazer em teu nome. Derrama o Espírito Santo sobre mim, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ordem para selar as palavras. Ordem. Vamos ver isso de acordo com a Bíblia, certo? Primeiro, tomar uma aguinha aqui, né? Queridos, essa ordem para selar as palavras está muito claro quando você lê a Bíblia, no livro de Daniel. Você descobre que é um livro selado, principalmente a última parte, né? Do livro de Daniel, que é o capítulo 12, versículo 4. Que existe uma porção selada no livro de Daniel. Daniel 12, versículo 4, está escrito assim, ó. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos se esquadrilharão e ao saber se multiplicará. Então Deus fala assim, sela este livro. Dá uma selada nele, sela ele. Muitos vão esquadrilhar ele, vão estudar ele, né? E aí quando você vai em Apocalipse capítulo 22, veja o interessante aqui. Apocalipse capítulo 22, versículo 10, está escrito assim. Disse-me ainda, Deus está falando, não cele as palavras das profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Queridos, em Daniel, as profecias, Deus mandou ele selar porque não era para o tempo, era para o tempo do fim, não era para o tempo dele. Existe uma porção que era para o tempo de Daniel, e existe uma porção selada. Não era para o tempo dele. Então, já em Apocalipse, Deus manda de selar. Tá? Portanto, existe uma porção selada e uma desselada. Qual é a desselada? A desselada é que nós acabamos de ler agora, Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Né? Ele não está selado. Essa aqui não está selada. Tá? E sim aberta. Por quê? Apocalipse significa revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. O livro de Daniel e o livro de Apocalipse são as mesmas coisas. Deve ser estudado junto. Tá? Agora, é muito comum, vendo os pregadores, citando Daniel capítulo 12, versículo 4, que nós lemos aí, para sugerir que o texto prediz, né, o aumento do conhecimento científico e tecnológico, tá? Pouco antes da segunda vinda de Jesus. E a ciência se multiplicaria, né? Muitos aplicam isso ao tempo científico tecnológico. Já outros usam esse texto para o avanço na área do transporte ao longo dos últimos séculos. Carro que voa, carro que anda dentro da água e vai embora. Né? Mas o anjo que falou com Daniel disse, encerra as palavras e sela o livro. Queridos, o foco aqui são as profecias de Daniel, que é o conhecimento e a compreensão profética, tá? Aumentaria no tempo do fim. Foi isso que Deus falou para ele, muitos esquadrilharão
né? E ao saber se multiplicará no tempo do fim. Encerra este livro. Não é para o teu tempo. A compreensão do livro de Daniel e de Apocalipse no tempo do fim está predita em Daniel capítulo 12, versículo 4, que nós lemos. Tá? Nós sabemos que a porção selada de Daniel, ela é desselada ou aberta no Apocalipse, como nós lemos também. Porque Daniel e Apocalipse devem ser vistos como um só livro, porque falam dos mesmos assuntos, das mesmas coisas. Pensadores cristãos tentaram explicar o livro de Daniel e alguns fizeram até progresso. No entanto, a compreensão do livro aumentou rapidamente após o cumprimento da profecia dos 1260 anos da supremacia papal da Idade Média, que começou ali no ano 538, que nem eu falei para vocês, né? E se estendeu aí até o ano 1798. Tá? Os estudos chegaram a uma conclusão de que algo espetacular aconteceu por volta ali do ano 1843 e 1844. O que foi que aconteceu que chama até hoje a atenção? Né? Foi Guilherme Miller, né? E disse que Jesus voltava e Jesus não veio. Foi uma grande decepção na época, né? Cujas pregações, né, inauguraram também o grande movimento do Advento no século XIX, que depois daria origem à igreja remanescente, uma compreensão mais clara das três mensagens angélicas de Apocalipse, capítulo 14, do 6 ao 12. Começou a se estender aí. Mesmo com o erro de Guilherme Miller, teve progressiva, a profecia foi para frente, teve progressão, tá? O nascimento do movimento mundial adventista foi o cumprimento da predição de Daniel de que o tempo do fim, né, a ciência, né, profética, multiplicaria. Pense na escuridão que envolve a cristandade, né, de um movimento tão claro como o mandamento do sábado, né, que é ignorado e rejeitado em favor do domingo, um dia de adoração à origem pagã. Pense na escuridão. Pense também na falta de conhecimento sobre a verdade a respeito do homem na sua morte. Pense na escuridão também. A maioria dos cristãos acredita na idade pagã que os mortos estão, né, conscientes, né, que os mortos estão conscientes, né, no que geralmente inclui um conceito de um inferno para os ímpios. Em contraste, devemos ser unidos, né? Em contraste, devemos ser também, né, humilde também, não só unidos, mas humilde, por conhecer a verdade bíblica. Deus se revela de forma surpreendentemente agora no tempo do fim. Deus se revela de forma surpreendentemente agora no tempo do fim, como Daniel nos informa que o tempo do fim começou ali no ano 1798, né, para frente. Queridos, a profecia, ela é progressiva, ela vai para frente, ela não pode voltar para trás. É do profeta para frente. Você entende? Então, portanto, meu irmão, o século XIX, o século XX, século XXI, né, é um período, né, memorial da revelação da vontade de Deus, a revelação progressiva de Deus. Aleluia!
Nós temos que entender, meu querido irmão, que existe uma porção do livro de Daniel, que é o mesmo, que se compara junto com o livro de Apocalipse, deve ser estudado junto, que fala do mesmo assunto, que Deus falou, isso aqui não é agora para o teu tempo, é para o tempo do fim. Existe também ali dentro um tempo que era para o tempo de Daniel, como Deus fala logo no começo, tá? Mas teve um tempo que Deus falou, agora você encerra tudo isso que eu acabei de falar para você, que não é para o teu tempo, é o tempo do fim. E aí vai ser selado lá em Apocalipse, com o livro de João, que fala tudo do mesmo assunto. Então, é um estágio progressivo que Deus deixou para nós. É uma revelação agora, no livro de João, progressiva, para frente. Lembrando sempre que a profecia começa do profeta para frente, não é do profeta para trás. Tá? Muito bem. Que estudo bom, né? Esse estudo aqui é longo, viu, queridos? Dá para ir longe, viu? Explicando ele. Tá? Mas aqui já foi já abriu a mente da pessoa, né, nesse pouco aqui. Próximo estudo. Estudando as palavras. Estudando a palavra. Estudando a palavra. Vamos ver como que é estudar a palavra. Tá? Nós estamos vendo aqui uma ordem para selar as palavras. Deus deu uma ordem, foi cumprida. E lá em Apocalipse, lá na ilha de Patmos, Deus manda João fazer uma revelação do livro de Daniel que foi selado. E agora ele está sendo aberto. E o leão da tribo de Judá é que tem direito de quebrar os selos. Muito bem. Estudando a palavra. É o estudo que nós vamos fazer amanhã, tá bom? De manhã. Que a graça e a paz de Deus esteja com você. Que Deus tome conta do povo do Japão, o povo dos Estados Unidos, o povo da França, o povo da Alemanha, Hans e toda a galera lá da Alemanha, tá? François lá da França, né? E uma galera grande dos Estados Unidos e também o Anderson, lá de Portugal, e uma turma lá. Que Deus tome conta de todos, tá bom? Vamos junto. Vamos estudando e nós vamos aprendendo. Bíblia na mão, Deus no coração, queridos. Sem Deus nós não somos nada, somos só um pozinho, um pó. Que Deus pode pegar e jogar dentro desse copo aqui com essa planta e deixar aqui. É isso que nós somos diante de Deus. É Deus em primeiro lugar. É a palavra de Deus em primeiro lugar. Queridos, o profeta diz, para onde eu irei, Senhor, se o Senhor conhece tudo e sabe tudo? Até o meu pensar, antes de eu pensar. Se eu estiver lá em cima, o Senhor me derruba. Se eu estiver na loca de pedra, o Senhor me tira com a própria mão. Se eu estiver no fundo das águas, o Senhor manda as feras me pegar. Para onde eu irei? É Deus em primeiro lugar, queridos. Quando você colocar Ele em primeiro lugar, a sua mente começa a se abrir, o Espírito Santo trabalhando na sua vida, e a sua mente começa a abrir, e você começa a entender as profecias e os livros sagrados que Deus deixou para nós. Não é o que um homem acha, não é o que eu acho, é o que Deus fala. Amém? Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você e até amanhã de manhã. Dá um like, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal aí. Valeu? Tchau, pessoal.